Olá, tudo bem com vocês? Chegamos na aula 13 de Geografia. Tá com a apostila aí já? Então vamos estudar. Não tá com a apostila? Dá pausa e pega rapidinho e bora estudar. Tá quase acabando a apostila aqui do segundo bimestre. Vamos lá? A aula 13 de Geografia vai trazer então aqui o tema relações entre o espaço rural e o urbano. O espaço rural é geralmente definido como espaço não urbanizado, ou seja, que não apresenta formação de cidades. Assim, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias, além de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, a silvicultura, o ecoturismo, entre outras. Já o espaço urbano é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades estão geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. A complexidade de tais atividades dependerá do nível de urbanização alcançado, bem como dos índices populacionais e do desenvolvimento econômico da região em si. No entanto, é comum o equívoco de pensar essas regiões de forma separada, como excludente entre si. Na verdade, o que existe é uma relação de complementariedade e até de dependência de um espaço para com o outro, de modo que suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras. Em outras palavras, podemos dizer que as atividades econômicas praticadas no campo dependem das práticas realizadas nas cidades e vice-versa. A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e produtos agrícolas, insumos, fertilizantes, etc., produzidos nas cidades, além dos conhecimentos e biotecnologia e produção agrária oferecidos por centros de pesquisa localizados geralmente nas cidades. Por outro lado, as atividades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos. As indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. Apesar dessa relação de complementariedade entre um espaço e o outro, é importante observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, ou seja, existe uma relação de subordinação. Anteriormente, dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era principalmente a prática da agropecuária que determinava o ritmo e modo de vida nas cidades. Não obstante, com o surgimento e o avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da matriz econômica, de modo que, hoje, é o campo quem se subordina às cidades, sendo por elas orientados. Na verdade, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais existentes nas cidades, sobretudo para atender às necessidades do mercado interno e externo e garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a maior parte da população mundial, atualmente, reside no espaço das cidades e lá realiza as suas atividades. Muito bem. Tanto podemos dizer também que um depende do outro, porque nós vimos, nas outras aulas sobre o setor primário, setor secundário e o setor terciário. Então, na verdade, a comunicação entre a zona rural e a zona urbana, ela é constante, Porque a zona rural, vamos dizer, que é o nosso setor primário, porque é de lá que a matéria-prima sai, lá que sai a laranja para vir para o setor secundário que vai fazer o suco, para ir para o setor terciário que é para entregar esse suco aí, para as indústrias e depois para os mercados até chegar na nossa mesa da nossa casa, não é verdade? Então essa relação é muito intrínseca, ela está sempre ali um conversando com o outro ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente viu sobre o agronegócio, que precisa da comercialização de grandes máquinas, precisa de fertilizantes e muitas vezes esses fertilizantes é feito aqui, porque onde que está as indústrias? Lá no setor terciário.
então precisa, secundário, então precisa do setor secundário para fabricação, para levar para o terciário para a venda e remeter lá para a zona rural, né? E a demanda de quantidade, né? Quanto será de quantidade que eu vou ter que estar produzindo cada vez mais? A população lá da zona urbana que vai dizer para a zona rural quanto te precisa. Então, tá sempre tendo essa conversa aí, né? De precisa levar mais carne, precisa trazer mais leite. Então, eles estão sempre se conversando mesmo, né? E até por conta do êxodo rural, que muitas pessoas saíram lá do campo e vieram para a cidade atrás de serviço, né? Onde aqui a renda talvez fosse mais atraente do que a renda lá do campo que eles viviam, né? Então aqui vocês vão ler o significado, compreender o significado, vocês vão ler as palavrinhas aqui. E vamos para as perguntas. Agora é com você. Defina o que é espaço rural, tá? Se for necessário, volte lá no texto, leia novamente o texto para vocês entenderem bem. Defina o que é espaço urbano, né? Lembrando que o rural e o urbano está entre rural, campo, urbano, cidade, tá? Mas vocês vão estar falando um melhor, né? Vou colocar mais palavras aí para você estar definindo, tá bom? Você mora em espaço rural ou espaço urbano, né? Lembre-se lá o que a gente caracteriza por um espaço rural e um espaço urbano. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, tá bom? O que caracteriza é o número, né, de casas que existem no local. O que caracteriza é o espaçamento de residência, é a incidência de criações, né, de plantações, né? Tudo isso dá pra gente entender, né? Se a gente mora no espaço rural urbano, né? Até a questão de avenidas, né? De viadutos, né? Que está sempre mais ligado ao espaço urbano e não ao espaço rural. Complete os trechos do texto utilizando as palavras do quadro a seguir. Então temos lá dentro do quadro a palavra agricultura, dependência, matérias-primas e indústrias. Então vocês vão colocar cada palavrinha completando o sentido aqui. Então, a primeira aqui, ó, na verdade, o que existe é uma relação de complementariedade. Dá para voltar lá no texto se ficar com a dúvida, tá bom? Vou mostrar a primeira para vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. Na verdade, o que existe é uma relação de complementariedade e até de dependência de um espaço para o outro, de modo que suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras, tá? Então, é o que está pedindo para escrever aqui, ó. Na verdade, o que existe é uma relação de complementariedade até de, né? Então, tendo dúvida em qual palavrinha que vai colocar, é só voltar lá no texto que vocês vão descobrir, ok? Número 5. Caracterize as vantagens de se morar no campo, ou seja, no meio rural, e as vantagens de se morar na cidade, no espaço urbanizado. Se necessitar, faça uma pequena pesquisa sobre os dois ambientes e registre os dados mais importantes que vocês aprenderam, tá bom? Então, vocês podem até falar com as próprias palavras de vocês. Por que é mais vantagem morar na cidade? E por que é vantagem também morar no campo, né? Se a gente for pensar até daquela carta que a gente fez lá no português, que a colega falou da Tina, né? Foi da Tina mesmo. E que ela estava falando como que era bom passar as férias lá na fazenda da avó. Tem suas vantagens, né? E tem suas vantagens também de morar aqui na zona urbana. Mas vocês podem também estar indo lá, pesquisando na internet e fazendo a atividade de vocês, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.